Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre. Programa esse que é produzido pela Sociedade do Pensamento Livre e tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. O princípio de cunho individual, o princípio 1, nos diz o seguinte: admissão de limites. E ele nos coloca: há duas formas de limitação humana. A primeira é decorrente da ausência de recursos pessoais, quando o limite se impõe pela nossa falta de formas de solucionar as questões que nos afligem. A segunda forma de limitação é quando o limite nos é imposto. Queremos usufruir de nossa liberdade como melhor nos aprouver, mas somos limitados pelo convívio social. Limitação que nem sempre corresponde àquilo que gostaríamos e por vezes sentimos nossa liberdade lesada. Principalmente quando os conceitos que formulam a existência social ligado a questões econômicas, políticas e culturais não coincidem com nossa forma de pensar. Apesar de não ser agradável, vemos esse limite como necessário para um convívio social possível. Especificamente nesse caso, cabe a cada um de nós termos o bom senso de medir até que ponto podemos ultrapassar esse limite sem causar grandes danos a nós ou outrem. O que é perceptível ao longo da história humana é que a maioria das mudanças ocorridas em relação a conceitos pré-estabelecidos sempre foi ocasionada pela ousadia das minorias. A admissão de limites, como anuncia esse princípio, é, portanto, inerente e necessário ao convívio humano. Mas, ao expressarmos esse princípio, queremos tentar fazê-lo na amplitude que ele implica, principalmente diante do que sou e gostaria de ser e diante do que tenho e gostaria de ter. Estes dois componentes do ser humano precisam ser honestamente reconhecidos, não só no atual do que sou e tenho, mas também em relação ao que almejo, pois é aí que residem os limites a serem admitidos e posteriormente superados. Há momentos em que a falta de limites pessoais, decorrente de desequilíbrios emocionais e até de doenças não diagnosticadas, criam atritos coletivos que agem como bumerangue, trazendo de volta para o indivíduo o conflito em dimensões maiores. Não queremos estabelecer limites morais ou éticos de comportamento, pois eles de certa forma já existem. O que buscamos é aliviar o sofrimento que às vezes nossa própria liberdade nos impõe. Assim como a sociedade nos acolhe, também nos rejeita, quando ultrapassamos limites éticos ou morais. E por mais que afirmemos que isto não nos afeta, sabemos, afeta sim. Ninguém quer ser excluído sem que se permita excluir. Podemos citar como exemplo o excesso de alimento, a gula, que tem como consequência a obesidade, ou a anorexia, a ausência do alimento que provoca a fraqueza. Quando somos vítimas dessas doenças, sofremos o preconceito social que tentamos ignorar. Ou nos isolamos por opção, ou enfrentamos o fato e tentamos superar. Outro exemplo que podemos citar é o excesso de trabalho ou a ausência dele. No primeiro caso, podemos vir ter problemas de saúde, além de criarmos uma carência em relação a outros componentes de nossa vida. No segundo, a dependência que alguém subsidie nossa existência nos torna um fardo a ser carregado. E esta é uma situação aparentemente confortável, mas que sabemos, não vai se perpetuar. E quanto antes solucionarmos, menor a dor. Seguindo este raciocínio ligado ao que pode por vezes tornar-se um entrave em nossas vidas, seria justo denominar como droga
tudo aquilo que faz de nossa vida uma droga. Esta relação teria que ser completada com seu auxílio. Porque por mais que tentemos fazer uma relação de desvios reais de comportamento, ela ainda estará incompleta. Parafraseando o apóstolo Paulo, podemos dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Como é bom degustar um bom alimento, saborear uma boa bebida, o prazer de um bom descanso, o medicamento que ameniza a dor, fazer uma boa compra, ter uma relação íntima com alguém, a realização no trabalho, o jogo com os amigos, uma boa festa, tudo isso nos parece conveniente e oportuno. Como é possível coisas tão prazerosas em dado momento tornarem-se inconvenientes? Todos nós temos consciência quando ultrapassamos o limite em nossa vida. E independente do que esteja nos afligindo, o que mais nos faz sofrer não é o problema que nos desequilibra emocionalmente, mas sim a dificuldade em assumir o fato. De todos os males que nos afligem, a mentira através da negação é o elemento que amplia e perpetua o sofrimento. Na maioria dos casos em que se tem a capacidade da honestidade de admitir o que está errado em nós ou nos incomoda, a solução do problema, que por vezes parecia impossível, surge de forma fantástica e, como o problema tem origem em nós mesmos, consequentemente, teremos o mérito da solução que depende de cada um de nós. Além dos desvios que citei, podemos estender o leque para o uso abusivo do álcool, o tabagismo, para as drogas lícitas e ilícitas. Não importa a gravidade do mal que nos acometa. A solução é possível e começa a acontecer no momento em que conseguimos situar e admitir. É óbvio que nenhum de nós aceita passivamente aquilo que nos incomoda. As lutas em nossas vidas são constantes em busca de ajustes que se façam necessários. Em alguns casos até superamos. Em outros parece que quanto mais lutamos, mais ampliamos os problemas ao invés de solucioná-los. Não diga que não há força de vontade, pois sabemos que ela está muito presente. O que nos falta é a fórmula da solução possível. As práticas que estou sugerindo para uma ação produtiva, você já começou a adotar, se realmente admitir seus limites e se dispuser a observar as sugestões dos próximos princípios. Acredite, a solução já está acontecendo. Acreditamos que os princípios 1 e 2 nos ajudarão a estabelecer quais os limites devemos respeitar e quais os limites devem ser superados. Portanto, amados ouvintes, discorri um pouco a respeito do princípio 1, estou passando para vocês hoje os princípios que orientam a nossa prática dentro da sociedade do pensamento livre. E o princípio 1 nos diz exatamente isso. Tem que haver um passo para se iniciar qualquer coisa. E esse passo inicial dá-se quando admitimos que a vida de fato nos impõe dois tipos de limite. Um é o limite social, como bem coloquei há pouco, que estabelece as regras, né, para um viver coletivo possível, né, para que uma sociedade realmente funcione. E o outro são os limites de cunho pessoal, quando nós objetivamos alcançar coisas e surgem os entraves que dificultam dentro das metas que ora estabelecemos. Né? Sob também desvios de comportamentos que adquirimos ao longo do tempo, né? Alguns que se introduzem sutilmente, como é o exemplo, por exemplo, do próprio tabagismo. Né? Normalmente a gente começa numa brincadeira, ou a questão da dependência até do álcool, né? Que num primeiro instante ninguém sabe se tem a doença ou não, se vai desenvolver ou não. Então os primeiros contatos são de certa forma tranquilo e a princípio não se tem ideia do risco que se está correndo, mas uma vez instalada a dependência é um problema que nós temos e que impede às vezes que a nossa vida transcorra dentro de um percurso mais normal do que havíamos imaginado. E esse princípio 1, ele fala exatamente disso.
Ele fala que o primeiro passo em direção a uma modificação é a admissão de que a vida sim nos impõe limites. Limites para tornar possível a nossa convivência e limites que impedem a nossa felicidade. Esse primeiro princípio é só admissão, é um propósito. Eu admito que a vida me impõe isso. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para falarmos então um pouco do princípio 2.